Olá, meus amados irmãos, que a graça e a misericórdia de Deus seja sobre cada coração, e para mim é um grande privilégio estar aqui para mais essa conversa neste dia. E hoje eu quero comentar uns parágrafos da mensagem à Era de Pérgamo, aquela carta que o Espírito Santo escreveu à igreja através do profeta. Uma carta excepcional de promessas e mostrando o que Deus quer fazer com a igreja ou está fazendo com a igreja através de sua palavra falada. Todos nós sabemos que a era em que nós estamos vivendo não é mais uma era pentecostal. O avivamento dos dons, que foi chamado o avivamento pentecostal, quando a igreja começou a manifestar os dons de 1 Coríntios, veja, profecias, cura divina e assim por diante. Veja, isso trouxe um tremendo reavivamento. Essa foi a era pentecostal. Mas nós estamos agora na era da noiva, que é chamada a era da pedra angular, o topo da pirâmide. Veja, é a era da cabeça, Cristo mesmo agora, tomando o controle de toda a situação, tomando o controle de toda a igreja e abrindo os mistérios da palavra, que não poderiam ser abertos enquanto não chegasse a era da pedra angular, enquanto não chegasse a era da cabeça. Veja, esses mistérios não poderiam ser revelados, porque não havia ainda sobre a igreja a unção para poder captar a palavra. Veja, esses mistérios que estavam escondidos na parte de trás da mente de Deus, e que nenhum dos profetas do Velho Testamento soube ou tiveram conhecimento. Eles profetizaram, mas eles não sabiam o que eles estavam dizendo. Eles apenas estavam obedecendo a voz de Deus. Por exemplo, no livro de Zacarias, quando ele tem a visão dos 7 castiçais e das 2 oliveiras pingando azeite, o anjo perguntou para ele: entendes tu isto a respeito dos castiçais? Ele disse: não. Ou seja, ele conhecia o símbolo, mas ele não entendia o significado do símbolo. Por isso, até hoje os judeus não entendem o que significam os símbolos usados por Moisés no tabernáculo e posteriormente por Salomão. Eles não tinham a luz disso, porque a noiva era um mistério escondido dentro de Cristo. Veja, e a partir do ministério de Jesus Cristo, a partir de sua morte no Calvário, foi quando esse mistério pôde ser aberto, porque a noiva foi tirada de dentro dele. Por isso o apóstolo São Paulo, o primeiro profeta, veja, aos gentios aqui no Novo Testamento, sim, ele pôde captar o mistério. Por isso ele disse em Colossenses e demais cartas, veja, o mistério que esteve oculto dentre todos os tempos, mas que agora nos foi revelado aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas deste mistério. Então a igreja, ela recebe essa unção, a mente de Cristo, para poder captar o que o Espírito quer dizer à igreja. A noiva sabe o que Deus quer fazer com a palavra. Veja, na página 147 da Era de Pérgamo, naquela carta que o Espírito ditou ao profeta, nós temos o seguinte conteúdo: os membros da noiva virgem o amarão e terão os potenciais dele. Veja, pois ele é a cabeça deles e todo o poder pertence a ele. Eles são sujeitos a ele, assim como os membros de nosso corpo são sujeitos à nossa cabeça. Notem a harmonia do Pai e do Filho. Jesus nunca fez nada sem que primeiro lhe fosse mostrado pelo Pai. João 5,19. Esta harmonia deve agora existir entre o noivo e sua noiva, e ele lhe mostra sua palavra de vida. Ela a recebe,
ela nunca duvida dela, portanto, nada lhe pode causar dano, nem mesmo a morte. Porque se a semente for plantada, a água a levantará novamente. Eis aqui o segredo disso. A palavra está na noiva, como estava em Maria. A noiva tem a mente de Cristo, porque ela sabe o que Ele quer que seja feito com a palavra. Deixe-me repetir, porque esse é o meu ponto. A palavra está na noiva, como estava em Maria. A noiva tem a mente de Cristo, porque ela sabe o que Ele quer que seja feito com a palavra. Ela cumpre a ordem da palavra em seu nome, porque tem o assim diz o Senhor. Então a palavra é vivificada pelo Espírito e acontece assim como uma semente que é plantada e aguada, ela chega à plena colheita, servindo ao seu propósito. Então cada eleito que vem ao mundo por eleição e por predestinação, traz uma semente em seu coração. E essa semente está aguardando a luz. Veja, a luz que é a palavra falada, a palavra manifestada. Quando a igreja vê as promessas, as profecias para este dia e vê essas promessas manifestadas, essas promessas são luz sobre a semente. Veja, para trazer para fora os potenciais que estão presos dentro daquela semente colocada naquele coração. Veja, o eleito vem ao mundo para cumprir um propósito que está na mente de Deus. Assim como Maria cumpriu o seu propósito, assim como Davi cumpriu o seu propósito, José cumpriu o seu propósito, todos os profetas, todos os personagens do Velho Testamento cumpriram o seu propósito, como o irmão Brana cumpriu o propósito predestinado por Deus para a sua vida, também a noiva agora, ela é a palavra falada. Veja, e ela então tem seus olhos abertos para reconhecer o dia, reconhecer a hora, reconhecer a mensagem, e ela capta o mistério, ela vê a palavra manifestada, e essa palavra é luz para a semente, para produzir a vida que está predestinada, pois diz a Bíblia em Gênesis 1:11, cada semente produzirá de acordo com a sua espécie. Por isso então o profeta prega a mensagem Shalom. E é aqui que eu quero fazer uma referência. Veja, o Papa Paulo VI, veja, Paulo, o nome do primeiro mensageiro, 6 o número do homem. Quando ele pisou em Jerusalém, veja, depois de 2000 anos, foi a primeira vez que um Papa pisa em Jerusalém. Jerusalém é o berço de nossas tradições, é o berço da igreja cristã. De lá veio Jesus, de lá vieram os apóstolos, veja, e de lá então surgiu a luz. Veja, o mesmo Senhor, veja, o mesmo Jesus, essa mesma luz que brilhou para a primeira igreja, brilharia aqui no tempo do fim, para a igreja do tempo final, porque haveria luz no entardecer, de acordo com a profecia. Então veja, os trabalhadores da hora 1/10, o anjo do Senhor já estava no campo, o Espírito Santo, veja, para trazer aquela semente eleita e predestinada de Malaquias 4, de Apocalipse 10:7. Por isso os magos do Oriente, nos dias de Jesus, disseram, vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Veja, o profeta pregou a mensagem sobre isso, todos nós sabemos. Veja, essa mesma luz, esse mesmo Espírito Santo, brilhou sobre a palavra, brilhou sobre a Escritura. Veja, e essa luz trouxe perfeitamente Malaquias 4, Apocalipse 10:7 e Lucas 17:30. Agora veja, essa luz trouxe o anjo de Malaquias 4. Então, quando o Papa Paulo VI pisou em Jerusalém, houve um eclipse da lua. Veja, e misteriosamente, esse eclipse foi fotografado. E quando as fotografias foram reveladas, elas continham o mesmo de escuridão e de luz, tais quais o desenho que o profeta havia representado no tabernáculo a respeito das 7 eras da igreja. Com uma diferença, que quando chegou na 7ª fase, foi trevas totais.
Então, quando o Papa Paulo VI, representando as trevas, representando o homem do pecado, representando a escuridão total, pisou em Jerusalém, veja, trevas sobre todo o sistema religioso, mas a luz estava brilhando aqui no Ocidente, porque haveria luz no entardecer e a luz empurrou as trevas para o outro lado. Então, quando a igreja organizada, quando o sistema denominacional entrou em trevas, então tudo estava pronto agora para dar lugar à profecia. Veja, havia eleitos dentro desse sistema religioso, por isso a profecia disse: desperta de entre os mortos e Cristo te iluminará. Sai dela, povo meu, para que não sejas participando dos seus pecados e não incorras em suas pragas. Veja, uma ressurreição de entre o denominacionalismo tão escuro, diz o profeta. Haja visto que o poder que representa a era de Laodiceia é o cavaleiro do cavalo amarelo, a mistura de todas as religiões, e o nome do cavaleiro era morte. E nós fomos levantados de entre os mortos, como uma semente jazia em nossos corações. Lá estava a vida. E o que ela estava esperando? Que a luz brilhasse. E o que foi a luz? Foi a palavra falada, manifestada, através do ministério de Apocalipse 17, através do ministério de Lucas 17:30. A palavra se cumpriu. E quando a palavra se tornou manifesta, foi quando a luz brilhou sobre a semente. E os potenciais que estavam em nosso coração afloraram. Viemos para fora. Houve uma ressurreição. Houve uma igreja que se levantou do meio da morte, em meio à sepultura religiosa, porque a semente, em ordem, primeiro ela tem que morrer, a água a ressuscita, como acabei de ler, e o sol faz ela crescer. Esse é o grande mistério, é o que significa a mensagem Shalom. A mensagem Shalom está explicando que logo depois que houvesse essa escuridão total, então a luz brilharia para a verdadeira igreja. A luz brilharia no coração do eleito. A luz da mensagem, a luz da palavra, a revelação da Escritura. Por isso ele prega na mensagem Shalom a partir do parágrafo 112. Veja, ele diz assim: quando vemos a escuridão chegando, veja, trevas sobre todo mundo, por conta do sistema religioso, a escuridão antes do dia, nós sabemos que a estrela da manhã está pendida no além para introduzir o sol que está vindo. É aí quando a estrela da manhã resplandece. É o que vai no meio, é sempre escuro, somente poucos minutos antes do dia. A falta de luz vem, a lua não vem brilhar. A escuridão antes do dia é porque a luz está fazendo pressão sobre o momento, mas a estrela da manhã sai e diz: bom dia, Shalom. Quem era essa estrela? O ministério de Malaquias 4, de Apocalipse 10:7. Jesus é a resplandecente estrela da manhã. Essa aqui é a verdade. 113. É Ele no nosso meio, sua palavra sendo identificada. Shalom. O grande dia está se preparando para romper. Quando a eterna manhã se romper, linda e resplandecente, quando os seus escolhidos se ajuntarem em suas casas ali no céu, quando a chamada for feita no além, lá eu estarei. Nossos nomes estão em seu livro e nós estaremos lá. Shalom, bom dia, paz seja convosco. Não é o fim para nós, amados. Foi a ressurreição de entre a escuridão. Veja, a escuridão está preparando a si mesma, ou está separando a si mesma da luz. Deus está fazendo isso, a luz está fazendo isso, vem? A luz está apressando a si mesma de uma tal maneira até que as trevas têm que se juntar. Eles tiveram uma chance para aceitar isso e eles não fizeram. Então isso condenou a si mesmo. E eles fazem isso colocando a igreja junta e o concílio de igrejas e unindo isso com a escuridão pagã, quando eles firmemente discordam uns com os outros, mas ainda eles tiveram que se ajuntar para fazer a noite vir sobre as pessoas. Isaías 60, verso 1. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. A luz é o Filho.
A luz é a palavra manifestada. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém.